Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto é sobre marca-passo. E o meu convidado é o Dr. Elton Escuro. Ele é especialista em arritmias cardíacas. A gente dá o termo de arritmologista. E ele é médico do corpo clínico do HCOR. Elton, prazer te receber no podcast, para a gente falar desse assunto, que é o marca-passo, que muitas vezes as pessoas vão precisar ao longo da vida, alguns só porque vão viver muito e o sistema elétrico vai falhar, e outros que podem ter alguma patologia mais grave no coração. Então, bem-vindo ao podcast e obrigada pela presença. Obrigado por estar aqui, obrigado pela oportunidade de estar explicando algo a mais para todo mundo que tem dúvida, né? O mundo da estimulação cardíaca não é um mundo tão antigo, né? Beira aí a década de 60. E de lá para cá muita coisa mudou e melhorou para trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, antes da gente falar um pouco do marca-passo, que é um dispositivo, que até você trouxe alguns aí, a gente vai mostrar para as pessoas. Vamos nos explicar para as pessoas o que é o sistema elétrico do coração, que muitas vezes as pessoas às vezes não entendem que primeiro o coração tem que ter estimulado para depois ele fazer uma contração. Então, como funciona esse processo? Porque a gente tem um marca-passo fisiológico no nosso coração, não é verdade? Exatamente. Bom, acho que para tudo na vida a gente pode trazer como analogia para o nosso dia a dia, né? Quem tem uma casa tem que ter a parte do encanamento, tem que ter a parte elétrica também. E o coração é a mesma coisa, ele tem a sua carapaça, que são as paredes, ele tem a parte hidráulica, que são as coronárias, e vai ter a parte elétrica, que vai trazer energia para todas as partes das cavidades cardíacas, né? E o coração, diferente de muitas partes nossas, ele não tem, ele não é comandado por nós, né? Ele tem atividade própria. E é essa a ideia do marca-passo. É uma célula que se autodespolariza, né? Que se autoenergiza e transmite eletricidade para cada câmara do coração fazer a contração e bombear o sangue para o resto do corpo. Então, a gente tem, desde da parte de cima do coração, o nó sinusal, que é onde a gente fala muito na parte da estimulação cardíaca, que é o nosso principal marca-passo. Ele se autodespolariza, né, e faz o batimento de 60 por minuto, que a gente tanto fala no dia a dia, e aí dele se deriva a energia para cada câmara cardíaca para que ela faça a contração, né? E aí a gente sabe que a gente tem esse lá em cima, né, pessoal, que é na parte do átrio, né, onde tem a Isso, estimulação, e que se ele falhar, tem outros, né, subsalentes, como se fosse um outro pneu no carro, por exemplo, né, quando começa a dar uma é, falhadinha, não é isso? exatamente. É um pneu reserva que dura por pouco tempo, na É, maior parte das vezes. A gente vai ter ainda um mais para baixo, na junção átrio-ventricular, ali, como o nome próprio fala, né, entre o átrio e o ventrículo, e um pouco mais para baixo o marca-passo do RIS, né, que já é na sequência os ventrículos. Só que cada um ele tem uma capacidade diferente. O nosso sinusal ele é mais potente, né? Ele tem uma capacidade de regulação e atividade conforme a nossa fisiologia. Estou correndo, ele está aumentando. Já o nó atrioventricular e o RIS, não, eles são mais limitados, eles são como se fossem marca-passos já com naturais, defeito. que vão segurar a sua vida até que um médico chegue e ajude. Exatamente. Então, pessoal, é isso, né? Assim, começou lá em cima e vai descendo no coração o sistema elétrico. Então, ele estimula para depois o coração contrair. Então, agora que a gente já explicou, né, o doutor Elton já explicou como que é esse funcionamento, o que é, então, o marca-passo? Na verdade, ele foi um dispositivo criado para substituir ou para auxiliar, né? Ele foi criado para auxiliar a parte elétrica do coração. E a ideia é que ele sinta, né, o que está acontecendo do ponto de vista elétrico do coração e ele ou se iniba, né, ou ele funcione de forma a produzir um estímulo elétrico pontual na região onde foi colocado o eletrodo, a fazer a contração que o coração não fez, né? Então, a gente pode ter defeito ou para cima do coração, por exemplo, uma doença do nó sinusal, que eu vou precisar
ter um marcapasso ali no átrio, fazendo a parte do nó sinusal, e eu tenho uma condução AV preservada, ou eu posso ter uma necessidade de estimulação mais ventricular, quando eu tenho uma alteração entre o átrio e o ventrículo, o nó sinusal ele funciona, mas eu tenho um bloqueio da energia da estrada entre o átrio e o ventrículo. Então eu vou precisar conectar essa eletricidade com um fio, que é o marca-passo. Então ele vai sentir o átrio e vai deflagrar o estímulo no ventrículo. E com isso a gente corrige o que a gente chama de uma desincronia atrioventricular, né? Então, a primeira palavra de sincronia, ela começa nessa situação, entre átrio e ventrículo. E depois, a gente vai falar sobre a desincronia entre os dois ventrículos, né? Porque, pessoal, assim, quando coloca o marca-passo, né, Elton, você, é o que ele tá falando, você pode colocar o marca-passo no átrio e ele comandar tudo, ou você pode colocar e ele comandar de acordo com o que vem do átrio, ele comanda no ventrículo, não é isso? Exatamente. Tá. E aí, então, você quer mostrar pro pessoal aí os tipos dos marca-passos, né? Você trouxe alguns aí de diferentes tamanhos, a medicina vai evoluindo, né? Exatamente. Tecnologia. Então, por exemplo, na situação que eu falei, né? Quando uma câmera ela falha, eu posso colocar um marca-passo de uma câmera só. E aí eu vou colocar um marca-passo, na maior parte das vezes, mais simples, menor. E aí eu tenho aqui, por exemplo, isso daqui é o que a gente chama de gerador, né? Ele vai ter toda a parte eletrônica dentro dessa carapaça, né? E vai ter também uma bateria, numa parte aqui, que dura aí em torno de 8 a 14 anos, dependendo do tipo de paciente, dependendo do tipo de uso e dependendo do tipo de aparelho, né? E desse aparelho, a gente conecta um eletrodo, esse eletrodo vai até a câmara do coração que está com defeito. Se for uma câmara atrial, né, uma doença do nó sinusal, que não está funcionando direito o nosso nó sinusal, eu vou colocar esse eletrodo no átrio. Se o paciente tem uma arritmia que o átrio já não funciona mais, e aí eu vou precisar colocar esse eletrodo só no ventrículo, por exemplo, no caso da fibrilação atrial avançada, né, que a gente acaba colocando às vezes um marca-passo só no ventrículo, então eu vou usar um unicameral e colocar o eletrodo só no ventrículo. Mas, se o paciente tem um bloqueio atrioventricular, e aí eu vou precisar fazer essa ressincronização entre o átrio e o ventrículo, de modo que o marca-passo sinta a eletricidade atrial e, na sequência, deflagre um estímulo e contraia o ventrículo, eu vou colocar dois eletrodos, um em cada buraquinho daqui, né? E aí eu vou passar dois eletrodos pelo vaso e vou conectar um no átrio, né? E o outro no No ventrículo ventrículo. aqui, né? E a gente passa bem por esse vaso aqui, que é a subclávia, Subclave. né? Então, dessa forma, a gente corrige o bloqueio atrioventricular. Então, na verdade, pessoal, o marca-passo ele pode ter várias funções. Então, esse dispositivo é uma bateria. E aí, o fio que vai num ou no outro. E de acordo com o problema, pessoal, aí se os átrios não comandam com os ventrículos, porque às vezes o átrio está batendo num ritmo e o ventrículo no outro, né, Elton? Exatamente. E eles estão sem conexão. Então, é uma situação. Se tá tendo uma arritmia lá no átrio muito agitada, né? Às vezes ele vai, de acordo com a necessidade, ele vai colocar o fio só num ou no outro. E tem situações que vai colocar fio no átrio e nos dois ventrículos, não é assim? Exatamente. E o aparelho, ele se modernizou ao longo do tempo, de modo que ele consegue interpretar, por exemplo, esse tipo de arritmia. Ah, tô tendo uma arritmia atrial. O marca-passo, ele vai seguir até um limite essa frequência atrial. E quem organiza essa programação é o médico, né? É o ritmologista. Ele faz uma programação que na hora do implante e depois na visita a cada 6 meses com o médico, ele vai fazendo essa programação de modo que, se o paciente tiver uma arritmia, ele não deixa o paciente evoluir para um ritmo totalmente desorganizado do ponto de vista do marca-passo, né? Ele pode até seguir o caminho natural, mas o marca-passo, se ele estiver bem regulado,
ele não vai deixar isso acontecer. E se o paciente precisa de uma estimulação entre os dois ventrículos, que a gente parte para a ideia da ressincronização biventricular, né, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, a gente passa a usar o ressincronizador, né? Então, desse modo, a gente passa a ter esse aparelho, que são 3 buraquinhos, né? 3 slots para colocar os eletrodos. E aí a gente coloca um eletrodo no átrio, um eletrodo no ventrículo direito e um eletrodo no ventrículo esquerdo, né? E a gente usa para passar pro lado esquerdo uma veia do coração, que é o seio coronário, que ele vai passar lá pro ventrículo Pro esquerdo e outro lado. facilitar a estimulação. Dessa maneira, você consegue contabilizar os tempos em milissegundos, né? Pra você ter E ideia do tempo sincronizar tudo e isso. sincronizar todo o batimento para o coração ter um ordenamento, né? Não dá para fazer do coração um samba. É, porque quando ele tá explicando, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender algumas coisas, porque é complexo. A gente que já tá acostumado, né? É diferente. Mas, por exemplo, tem pessoas que o lado direito do ventrículo com o lado esquerdo, eles batem normalmente juntinhos, os dois ventrículos. Quando eles batem fora, assim, juntos, eles têm uma dissincronia. Então, o átrio, o ventrículo direito bate mais atrasado que o esquerdo, ou vice-versa. Aí, quando a gente fala ressincronização, é isso. Ele faz essa conexão para eles voltarem a bater juntos. Porque isso, com os anos acontecendo, o paciente pode evoluir com o coração enfraquecido, né, Elton? Começa a ter aumento de líquido dentro do coração, né? Que é o sangue. Ele começa a sobrecarregar a câmara que fica mais alentecida ou mesmo mais não sincronizada. E com isso o coração vai tendo que trabalhar mais e vai aumentando o tamanho, o coração vai ficando, que a gente chama de inchado, né? É, Então, para esse motivo, a gente usa a ressincronização cardíaca. a gente costuma chamar de bloqueio de ramo direito e esquerdo, né? Muitas vezes eu explico para o paciente. A gente fala bloqueio, mas às vezes o paciente fala, nossa, mas meu coração está bloqueado. Não. Na verdade, é um atraso, né? Está É, atrasado o lado direito em relação ao esquerdo ou vice-versa. Então a gente chama de bloqueio, mas não é um bloqueio. E aí, quando você junta e eles começam a bater juntos, isso dificulta, isso melhora o coração, a dinâmica do coração ao longo do tempo e evita que o paciente descompense, né? Que entre água no pulmão, ficar com a perna inchada. Os sintomas de que a gente chama de insuficiência cardíaca. O coração não consegue bombear o sangue de forma adequada e o paciente começa a sentir várias coisas da insuficiência cardíaca, né, Elton? exatamente. Lembrando que o bloqueio de ramo, ele não por si só indica implante de marca-passo, né? Sim, É muito comum a gente ter bloqueio de ramo, o paciente ser assintomático e segue-se a vida assim. É, é, a ressincronização cardíaca, ela vai ter outras pormenores que a gente vai acabar indicando. Mas o principal é muito isso, são os sintomas, né? Cansaço, o paciente fazia uma atividade e agora não está mais conseguindo fazer, começa a ter tontura, começa a ter desmaio, então começa a se abrir um alerta. O que é que está acontecendo? Isso está evoluindo? Do nó sinusal para o nó atrioventricular está tendo um bloqueio? Do nó atrioventricular para o sistema de His está tendo um bloqueio? O que está acontecendo? Né? Então, nesse momento que a gente entra para avaliar, às vezes com um estudo eletrofisiológico, né? Ou com exames mais simples, o próprio eletro, Holter, é, o próprio smartwatch, que a gente fala é, tanto hoje, que é uma ferramenta muito útil, né? Seja a marca que for, desde que seja validado pelos órgãos de vigilância sanitária, ajudam bastante a gente na hora do consultório. quando a gente fala do marca-passo, das indicações, quais são as principais condições que vão levar o paciente a ter que colocar um marca-passo? É, Quando a gente fala de um marca-passo, por exemplo, um bicameral, a gente vai falar principalmente da situação do bloqueio atrioventricular. Quando não existe, não tem uma comunicação elétrica entre o atrioventrículo, ou ela pode ser permanente, no bloqueio atrioventricular total, ou ela pode ser intermitente, no bloqueio
atrioventricular avançado, como MOPS tipo 2, né, segundo grau, para a gente não falar tanto em termos É, médicos e patologias, que não é a ideia, mas sempre que a gente pensar que existe uma falha elétrica no coração, o marca-passo vai entrar para tentar corrigir essa situação. porque assim, por exemplo, o paciente que está tendo um batimento muito lento, né? Por Exato, exemplo, o paciente fala, doutor, tô começando a ficar com 40 de batimento, tem horas que parece que eu vou desmaiar. Aí, às vezes, ele está usando alguma medicação que possa estar causando isso, que a gente tem que tirar para fazer um teste, ou às vezes ele está mesmo evoluindo com esse bloqueio. Então, o átrio e o ventrículo não estão se conectando, né? Eles estão assim anárquicos, cada um batendo no seu ritmo, né? exatamente. E lembrando que a frequência baixa, né, como já foi dito, ela, se você está tomando remédio, a gente vai diminuir primeiro o remédio e depois avaliar. Por exemplo, as pessoas que têm problema de tireoide, elas podem ter frequência baixa porque a tireoide está descompensada. Então, é aquele momento que você precisa avaliar também a parte hormonal do paciente. O paciente que é atleta, por si só, ele vai ter frequência baixa. Se ele é assintomático, a gente procura não mexer. Agora, se ele começa a ter sintoma de cansaço, perda de performance, é hora da gente reavaliar esse paciente. E ou a gente faz aquela parte do destreinamento do paciente, reavalia, ou a gente parte para método invasivo, como estudo eletrofisiológico. Mas existe casos de pacientes atletas que evoluem com piora do sistema de condução e necessidade ou de uma denervação parasimpática, que é a cardioneuroablação, ou do implante de marca-passo, se a doença já está mais avançada, né? Na verdade, é assim, né? Uma das coisas que a gente usa na prática clínica, o paciente está com batimento lento, né? Você vai lá e pede um ergométrico. Quando ele vai caminhar, o batimento tem que subir. Exatamente. Se não sobe, isso pode indicar realmente que esteja tendo um problema no sistema elétrico. Então, falar, eu acho que esse paciente aqui talvez tenha que pôr o marca-passo. Aí você faz um holter, aí você pega lá que fica um período sem bater, que a gente chama de pausa, né? Ou o paciente está fazendo um monte de arritmia. Esses dias mandei um caso para você, né? De um paciente que você tem que dar remédio para tratar a arritmia. Aí ele começa a ficar com o batimento lento. Aí você tem que tirar o remédio porque ficou lento demais. Mas aí na hora que você tira o remédio, começa a fazer um monte de arritmia. Aí você não fica entre a cruz e a espada, porque você não pode dar remédio porque fica lento. Se você não der um monte de arritmia, também piora o coração. Exatamente. Aí é uma indicação de marca-passo, Para poder medicar, né? né? É o que a gente chama de terapia de suporte, né? Você usa marca-passo para poder medicar. E às vezes eu brinco com os pacientes assim, olha, o marca-passo é um privilégio de quem vive muito, muitas vezes, né? Assim, a pessoa já tá lá com, às vezes, 85 anos, 90, e começou a falhar, né? E aí você tem que ir lá e deixar, às vezes, o marca-passo que vocês chamam de demanda, não é isso? Sim, Ele fica ali só, se precisar, ele entra, não é assim? exatamente. Ele é muito inteligente. O marca-passo, ele consegue ler o que está acontecendo no seu coração e entrar só quando precisa, né? Só que para isso precisa ter uma boa programação, um médico que acompanhe e um aparelho que a gente vá atualizando ele de tempos em tempos, né? Então, a gente consegue fazer com que o paciente tenha uma melhora da qualidade de vida através dos próprios algoritmos de dentro do aparelho, né? E aí, a gente acaba brincando que a bateria acaba, a gente troca o iPhone, né? O Samsung, né? Tanto faz. Mas a gente atualiza o software a cada troca de bateria. E a gente só troca quando realmente precisa. E, e a evolução dos aparelhos vem ajudando bastante para que a pessoa tenha uma vida normal com Normal. marca-passo. Pois é, quando você vai fazer a cirurgia, né, o procedimento, explica o pessoal assim, como que é, porque às vezes a pessoa fica preocupada, nossa, vou ter que fazer uma cirurgia. Eu falo, não, mas é superficial e a recuperação é rápida. Como é que é essa cirurgia? Explica pro pessoal aí como é que funciona. É, o marca-passo, ele tem essa parte que vai ficar embaixo da pele, né? No que a gente chama de tecido subcutâneo. Então, a gente faz um cortezinho um pouco abaixo daqui da clavícula, o suficiente para entrar o aparelho, então mais ou menos 3 dedos. E o aparelho em si, ele vai ficar aqui embaixo da pele ou embaixo do músculo, né? Sim, No geral. E o eletrodo, a gente vai passar ele por dentro desse vaso que passa aqui embaixo do osso da saboneteira, né? E ele vai
entrar por dentro do vaso, vai até o coração e a gente vai fazer como é que fala? Ele tem uma espécie de um parafusinho aqui Para na ele ponta prender lá. que vai prender no músculo, né? Que a gente chama de isquio. E então vai ficar o, o, o eletrodo dentro do vaso e o aparelho embaixo da Olha pele. lá. Tá vendo, Não pessoal? vai, não vai ficar aparecendo tanto, a não ser que você seja muito magrinho, né? Sim. Quando a gente pega idoso, já numa situação de desnutrição, ou alguém que é muito magrinho, aí o marca-passo aparece, porque o tecido subcutâneo é muito pequeno, né? Sim. E às vezes nesses casos a gente acaba colocando até embaixo do músculo, Para não ficar tão para não ficar sensível tão assim. sensível, não ficar tão aparente na pele, Tá. né? E aí, depois que você põe, tipo, no dia seguinte a pessoa pode ir embora para casa? Ah, o que que a gente considera como seguro para o paciente ir embora para casa depois de uma colocação de marca-passo? Primeira coisa, o aparelho tem que estar com bom funcionamento. Você vai fazer o teste para avaliar se ele está estimulando a câmara que ele se propôs a avaliar, atrioventrículo, por exemplo. Segundo, a gente vai fazer um exame de imagem, um raio-x de tórax, para ver como é que está a posição dele no coração. A gente olha no raio-x, a posição dos eletrodos está ok. O eletrocardiograma tá bonitinho, tá estimulando certinho. Já é meio caminho andado para esse paciente estar indo embora para casa. O outro ponto que a gente avalia é o pulmão, né? Afinal, no posicionamento do eletrodo, o pulmão passa muito próximo do vaso. Então, a gente tem que estar sempre atento Algumas se não tem complicações. nenhuma complicação do ponto de vista da hora de inserir o eletrodo e passar perto do pulmão e furar o pulmão, que a gente chama de pneumotórax. Na maior parte das vezes, o marca-passo ele não traz grandes repercussões do ponto de vista de complicação, né? A Às vezes gente... fica um pouquinho dolorido, né? Assim, nos É, primeiros dias você dá um analgésico, sim, fica um pouquinho inchado, assim, no local, né? Mas nada, assim, se não teve nenhuma complicação, que pode acontecer, né? Como você sim, tá falando, mas é mais, às vezes, um incômodo de ficar mexendo o braço, essas coisas, sim. né? Se a gente machuca qualquer É, parte do corpo, vai ficar um sim, tempo dolorido. Ainda que aqui é uma região que tem uma articulação próxima, mas a gente não fica o tempo todo fazendo esse movimento. sim. E a região peitoral, ela não se movimenta tanto, então não tem tanta alteração. Mas a gente pede para o paciente ficar pelo menos 30 dias sem pegar força com o braço, evitar esportes que movimente muito esse braço, para que dê tempo de cicatrizar, para que não tenha risco de, na hora de fazer um movimento, tracionar eletrodo ou movimentar a posição da loja, né, que é o local onde a gente coloca o marca-passo. E muitas vezes os pacientes perguntam, doutora, eu vou ter uma vida normal depois do marca-passo? Eu posso fazer o que eu quiser? Aí eu falo, vai ter uma vida normal. Alguns cuidados por causa de uma questão elétrica, né? Tipo, vai no aeroporto, vai no banco. Como é que funciona essas orientações aí que é importante o público saber, né? Exatamente. Dá para ter uma vida normal? Dá. É só tomar alguns cuidados, né? Se a mulher, quando vai fazer um procedimento no cabelo, ela vai ter os cuidados, o marca-passo é a mesma Mesma coisa. coisa, é, exatamente. Então, é questão do quê? Vai fazer uma ressonância? Tem que programar o marca-passo. O que que é programar? É deixar que esse marca-passo ele fique cego aos olhos aí da ressonância magnética para que não tenha interferência na hora do exame. Vai fazer uma cirurgia, no geral, a gente sugere ou programar ou colocar um ímã em cima, né? Por quê? Porque pode ter interferência do bisturi elétrico na hora da cirurgia. Vai viajar, vai passar pela parte da segurança, a gente pede para mostrar a carteirinha para que esse paciente seja conduzido para um outro tipo de revista, né, para que Que não seja o não raio-x. seja aquele campo eletromagnético, né? E da mesma maneira, a porta de banco. A gente pede para mostrar a carteirinha, porque vai apitar a porta ou pode ter alguma interferência. Então, geralmente, acaba entrando pela porta lateral. Mas, Tirando isso. tirando isso, passou o tempo de cicatrização, é vida normal. É, porque você vai ter uma carteirinha, gente, especificando o seu marca-passo,
como que ele é, né? E assim, esses marcapassos, muitas vezes as pessoas acham que o marcapasso é uma coisa só, tipo assim, de fazer uma função, né, Elton? Acho que a gente acabou falando e a gente tem alguns marcapassos que tem aquela função de dar um choquinho, É. né? Explica o pessoal aí. E aí tem essas situações, por exemplo, nesse caso aí do choquinho, tem algumas especificações, né? Porque tem uma programação, que você tem que saber a frequência. Explica aí, pessoal, para eles entenderem. Então, aquele choque que a gente vê na novela que faz externo, né? Hoje a gente tem um aparelho que faz isso de modo interno, né? Que é o cardiodesfibrilador. E a gente implanta ele igual é o marca-passo, né? Ele é um pouco maior? Sim, ele é um pouco maior. Mas na maior parte das vezes o paciente não tem desconforto. E esse aparelho, ele é o que salva a vida do paciente numa arritmia ventricular, para prevenir o que a gente chama de morte súbita, né? Então, é o cardiodesfibrilador implantável, né? Que é o CDI. E, além dele, quando o paciente precisa da função de choque e a função de ressincronização da parte biventricular, a gente usa o que é o CDI com ressincronizador, né? E aí, esse aparelho, ele vai fazer As duas funções. as três As funções. três, A função de Marca-passo. marca-passo, a função de ressincronização e a função de choque. Ele é um pouco maior, a bateria precisa ser maior, né? Precisa ter um capacitor para entregar a energia de imediato. E ele são 4 eletrodos aqui, né? Literalmente um anjo da guarda, né? É, Porque assim, você resolve o problema imediato, você sincroniza os ventrículos e ainda se você tiver uma parada cardíaca, você recebe o choque e sobrevive. Mas é todo mundo que precisa disso? Também não. não. Né? Quem que vai colocar um desfibrilador? Quem? Pessoas, qual é a indicação, assim, geral, assim, para as pessoas? É o paciente que tem uma fração de ejeção do coração já reduzida, tem arritmia ventricular com histórico de síncope, né, que é o desmaio. É o paciente que já teve um histórico de morte súbita, né, que já teve uma parada cardíaca, E às vezes sobreviveu? inexplicada, ou às vezes associada a alguma arritmia, ou tem o que a gente chama de uma miocardiopatia hipertrófica com desmaio, entre outras doenças, né? Porque o paciente que tem a função diminuída, que ele falou em insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, é aquele paciente que o coração é fraco, gente. E aí, esse coração fraco, ele acaba tendo arritmia e vai tendo várias outras coisas que vão degenerando ele cada vez mais, né? E aí, esse paciente, se ele tiver uma parada cardíaca, até ele ser reanimado, alguém chegar, a chance dele sobreviver é muito pequena. Já é difícil, né? A pessoa ser reanimada num ambiente fora do hospital e sobreviver. Se a pessoa tem um problema cardíaco grave, isso diminui mais, né? A possibilidade, né, dela sobreviver. Ele tá ali trabalhando por você 24 horas por dia, Anjo da guarda, né? literalmente. Sem reclamar. É. E o legal é que a tecnologia ela vai evoluindo, que para alguns casos selecionados, ao invés da gente fazer a invasão por dentro do vaso, a gente pode colocar ele de forma subcutânea, né? Olha isso. E aí, várias marcas têm, né, o dispositivo de CDI subcutâneo, e ao invés de implantar ele nessa região, a gente vai implantar numa região mais Lateral, sim. lateral, né? E vai passar o eletrodo, ao invés de passar esse eletrodo por dentro do vaso, a gente vai passar no subcutâneo. Então a gente vai ter uma parte de choque nessa região e a outra parte nessa região, sem invadir o vaso, né? São para casos selecionados, não são para todos os pacientes, mas é a medicina aí ajudando a gente, né? E aí, aproveitando no que a gente fala de tecnologia, eu trouxe para vocês verem aqui o que a gente chama de menor marca-passo do mundo no Olha momento, isso, gente. né? Que sensacional. Parece um foguetinho. É. Então, esse marca-passo também tem indicação restrita, não é para todo paciente. Ah, eu quero colocar o menor marca-passo do mundo. Não é para todo mundo. Dependendo da sua condição, não é não indicado, né? Não é indicado. Para quem que é esse marca-passo? Aquele que a gente tem acesso difícil, que eu preciso fazer implante de vários catéteres toda hora para ligar a medicação, né? E então esse marca-passo, a gente vai colocar ele por dentro do vaso e vai deixar ele
lá na região septal do ventrículo, e ele fica lá preso, Olha lá. né? Ele vai Ele vai ficar, pelo como se fosse um cateterismo? ele Só vai pelo vai ser catéterzinho, pelo igual se fosse fazer um catéter, cateterismo. a gente faz ele pela perna, né? Por dentro do Olha vaso, que vai até o demais. coração e faz a fixação dele nessa região, né? E aí a proposta dos atuais é de chegar a durar aí perto de 20 anos com 50% da estimulação, Olha. né? É, porque assim, gente, quando ele fala isso, tem pacientes que dependem 100% do marcapasso. Ou seja, se o marcapasso falhar, o paciente vai ter uma parada cardíaca, né? Exato. E tem pacientes que o marcapasso fica ali assim, se alguma coisa der problema, ele entra. Ele fica ali só na vigilância, né? E então o paciente que é 100% dependente, a bateria vai durar menos tempo, né? Exatamente. Do que aquele que vai usar no momento específico, algumas horas do dia, né? E a gente vê isso no holter. Você pede o holter, tá lá a espícula, que é o negocinho do marcapasso no holter, e tem horas que o paciente está no ritmo próprio, tem hora que tá no ritmo do marcapasso. Então a gente sabe, né, quando o paciente tá ou não tá. Mas o paciente não tem como saber. Ele não tem como, ele não sente, né, Elton? Não tem como ele saber, Não, né? ele não é para sentir, né? É, não é pra sentir. É igual o paciente Se fala, meu tiver coração. sentindo é que tem algo É, errado. a gente não sente o coração bater. Ele tá lá batendo, funcionando, né? Esse que você mostrou, esse que põe aqui do lado, gente, eu tenho um amigo que recentemente ele colocou. E realmente, assim, eles colocam, porque quando a gente dá o choque, e a gente faz a pá, né? Quando o paciente tem uma parada cardíaca, e aí ele tem que fazer esse desenho, né, Elton, também. Por Sim, isso que é feito assim, é. né? Porque quando a gente põe aqueles desfibriladores externos que leva pro campo, né? Nos estádios de futebol, nos aeroportos, você tem esse desfibrilador. E no hospital você tem o tradicional. E aí esse tem que ter essa conexão, né? Da parte alta com a parte da ponta do coração, né? Para eles Para ter uma corrente, fazer né, essa corrente elétrica de faça conexão, né? quiser o coração, né? Quiser a parte elétrica do coração e possa permitir com que a arritmia se transforme num ritmo próprio, né? Que dê chance pro paciente voltar num ritmo próprio, né? E aí, além desses cuidados que você falou do pós-implante, né? Que questão da parte magnética, da ressonância, quando você tem que fazer, ou você vai para o centro cirúrgico, sempre vai ter a equipe, né? Até do técnico, não necessariamente o médico, né? O técnico da empresa de marca-passo vai lá, né? Para ficar supervisionando e mexendo lá nas condições. Mas a gente tem um fio no coração, para sempre. E isso aumenta o risco de uma infecção lá dentro do coração, das válvulas, que a gente chama de endocardite. Isso na prática é uma coisa que você vê muito. Quais os cuidados que o paciente tem que ter? Se ele for fazer uma cirurgia, como é que funciona esse risco de infecção quando a pessoa tem um marca-passo? Graças a Deus a gente vê pouco. Mas Ótimo. o problema é que quando a gente vê, Assim, já tá ruim. é Já dramático, é né? dramático. Mas tem solução, né? Na maior parte das vezes a gente consegue resolver, seja com tratamento com antibiótico, ou seja com extração e implante de novo aparelho. Tudo que a gente coloca de estranho dentro do corpo pode acontecer uma infecção. Seja uma prótese no osso, seja uma prótese no dente, da mesma maneira, no principal órgão do Do corpo, que é corpo. o coração, né? Então, você coloca um objeto estranho dentro do corpo, e aí você não trata os seus dentes, por exemplo, né? A maior porta de infecção hoje para endocardite é bucal, né? A endocardite é a inflamação da válvula do coração, pessoal. Que nós temos 4, né? A válvula aórtica, mitral, tricúspide e pulmonar. Então, a inflamação dessas válvulas chama-se endocardite. Aí ele está explicando aí a porta de entrada. E aí, a gente tendo esse objeto estranho vai favorecer a ter endocardite, né? Você tem uma maior chance de fazer o que a gente chama de biofilme, né? Da bactéria ficar no cabo do marca-passo e ali proliferar uma colônia de bactérias que a gente chama de vegetação. E muitos casos a gente consegue tratar com remédio, mas alguns a gente tem que extrair. E aí a extração ela pode ser tanto por via endovascular, ou às vezes tem que ser Tem que abrir. cirúrgica mesmo, porque vai ter que ter troca valvar, e aí vai ter que ter um novo implante de sistema. Então, é uma situação que a gente tem que estar atento, principalmente no quê? Saúde bucal, né? Procedimentos como vai fazer uma obturação, vai fazer um tratamento de canal,
vai ter que tomar o antibiótico para Proteger. prevenir, né? Para fazer a profilaxia, que a gente chama, da endocardite. E até mesmo, por exemplo, na colonoscopia, né? Sim. Lembrar que é uma situação que a gente tem que usar antibiótico para prevenir também endocardite. E então a gente tem que estar atento sempre a esses pontos para não expor mais do que é necessário. O que eu falo, o paciente que põe um marca-passo, ele vai ter que ser muito ligado ao seu médico, tanto o médico cardiologista clínico que acompanha, quanto o médico arritmologista que colocou o É, equipamento. Porque a cada 6 meses ele vai ter que ir lá, você vai ter que interpretar o que o marca-passo está te dizendo aí nas gravações, né? Porque você vai ler lá, que às vezes o paciente refere uma taquicardia, né, Elton? Ah, tô tendo uns disparos. Você vai ter que entrar lá, porque nada mais é do que um computador, esses dispositivos, e você vai ler, né, tudo que está acontecendo. E em cima do que você leu, você vai fazer uma reprogramação, né? Então, se tudo estiver bem, ele vai de 6 em 6 meses. Mas talvez ele tenha que ir mais vezes, né? é, Dependendo da situação, cada né? caso cada caso é um caso, né? É, De regra, o correto são 6 em 6 meses, se tá tudo bem. Se tá tendo algum problema, precisa fazer algum ajuste a mais, nada impede de ir com uma frequência um pouco maior até que se resolva, até que vá corrigindo aí, para que transforme de um aparelho artificial em algo que você possa viver bem, né? É, a gente fala que, por exemplo, paciente que é atleta, que às vezes vai voltar a correr com um marca-passo, a gente coloca o paciente na esteira, vê como é que ele se comporta na esteira, vê como é que se o marca-passo está chegando na frequência que ele precisa, e com isso vai ajudando ele a tornar o mais fisiológico possível. entendi. E ainda por cima, a gente sabe que qualquer procedimento cirúrgico que você for fazer, o seu dentista tem que saber, o médico que você vai ter que voltar no cardiologista para tirar as dúvidas e ter as orientações. Porque eu falo que quando você orienta bem o paciente, ele sabe que ele vai ter que fazer A, B ou C. Ele pode não saber como fazer isso, mas ele sabe que ele tem que ir lá no médico, porque talvez ele tenha que usar um antibiótico. Então, a gente, como médico, a gente tem que passar essas informações que são muito importantes, né? Porque isso vai fazer uma diferença enorme num contexto como esse que você falou, que pode inflamar a válvula, pode ter que abrir o peito em alguma situação mais extrema, né? Ou vai ter que trocar todo o aparelho, tirar, colocar outro. E quando você tira, você tem uma cicatriz, né? Já tem as aderências. Então, são todas essas coisas que podem acontecer, né? Exatamente. Mas na prática, né, Elton, graças a Deus, são poucas as complicações. O paciente vive muito bem, obrigado, depois de um marca-passo. Que às vezes eles ficam muito receosos. Esse dia um paciente meu falou: doutora, não dá para esperar um pouquinho? Eu falei: como assim? Marca-passo a gente não espera. Se você tem indicação de pôr, vamos pôr logo, né? Porque significa que já tá com alguma coisa, com problema. Então a gente não espera, porque o coração não espera. E aqueles ritmos todos lá, gente, do átrio até o ventrículo, eles vão falhando. E cada vez mais baixo, se é no átrio, se é na junção do átrio com o ventrículo ou se é no ventrículo, o batimento é mais fraco, né? Então é aquela emergência, assim, que tipo, É, vai correndo. Resolve, e né? o paciente, ou ele vai ter um desmaio, vai bater cabeça, que é muito pior, às vezes vai ter Isso. A consequência do É, desmaio, né? então, eu acho que é muito mais simples colocar um marca-passo e resolver logo. Exatamente. Bom, eu acho que a gente já está aí finalizando o nosso tempo. Tem alguma outra coisa que você não falou em relação a todas essas, a nossa conversa? Algum ponto que às vezes tenha deixado de falar? Porque às vezes a gente interrompe mas é para explicar mesmo, porque às vezes a gente fala uma coisa, aí às vezes eu fico preocupada se o pessoal está entendendo o que a gente está falando. Porque por mais que nós médicos a gente fique tentando explicar para os pacientes com os nossos termos, né? Muitas vezes a gente fala um termo médico sem querer, né? Então eu sempre gosto de, com os meus convidados, às vezes explicar alguma outra coisinha num termo mais fácil para as pessoas entenderem o que a gente está falando, porque quando a gente entende os problemas que a gente tem, a gente constrói saúde, a gente entende, a gente age, a gente ensina outras pessoas que têm uma capacidade que às vezes não sabia que tinha que fazer uma coisa ou outra, né? Então a gente também tem que educar os nossos pacientes, né, Elton? Exatamente. E para eles ficarem mais seguros, né? Porque se ele entende tudo que o equipamento está fazendo e desmistifica todos esses medos, ele vive tranquilo, ele sabe que ele vai poder. Hoje tem jogador de futebol, de Copa, né? Teve um jogador que teve uma parada cardíaca no campo, foi reanimado e colocou
um marca-passo com desfibrilador. Exatamente. Até pouco tempo atrás, tinha-se uma ideia de suspender essas pessoas, né? De afastar, porque achava que ia quebrar o eletrodo por causa dos traumas, né? Do futebol. E agora, hoje, tem muitos aí que estão continuando a sua carreira com um desfibrilador. Então, isso realmente é devolver, porque imagina o trauma, né? Uma pessoa que é um jogador profissional, que vai ter que interromper sua carreira, porque tem que colocar um marca-passo com um desfibrilador. Então, realmente, a gente tem isso hoje, né? E que trazendo aí a possibilidade das pessoas continuarem a sua carreira, a sua profissão, as suas coisas, com o marca-passo, né? Então, realmente, é a ciência e a tecnologia ajudando aí a continuidade da vida, né? Exatamente. Acho que o principal é fazer o bom acompanhamento, saber que você tem um aparelho, que você precisa cuidar dele. Fazendo isso, acho que não tem erro. É isso aí. É viver. É isso aí. Bom, Elton, te agradeço muito, as explicações maravilhosas, assim, foram muito esclarecedoras. Acho que às vezes tem paciente que nunca viu um marca-passo assim, né? Você trouxe vários tamanhos, explicou tudo, acho que foi muito enriquecedor. Agradeço aí a vinda aqui no podcast, a disponibilidade de a gente falar desse assunto. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast. Falaremos mais sobre outros e outros assuntos. Depois o Dr. Elton volta aqui para a gente conversar uma outra vez sobre outros assuntos da arritmia. Obrigado pela oportunidade.